tema da mensagem de hoje, igreja, carregamos as marcas de Cristo. Lá em Gálatas, estava havendo um debate entre os cristãos. Amém, irmãos, pode estar joia. Estava havendo um debate lá. Os cristãos estavam afoitos e eles estavam debatendo em ser ou não ser circuncidado. A igreja da Galácia, Gálatas, porque é da cidade da Galácia, ela estava dividida. De um lado, ela era composta por alguns cristãos legalistas que defendiam a circuncisão. E o que é a circuncisão? O que era a circuncisão? Ou o que é ser circuncidado? Era um corte que se dava sobre a pele do membro masculino. Em Gênesis 17 diz o seguinte: e eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverá ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e esta será a marca da aliança entre mim e vós. Irmãos, então no antigo Israel, a circuncisão, ela deveria ser realizada nas crianças ali a partir do 8º dia de nascimento. A criança nasceu, no 8º dia ela era circuncidada. E a circuncisão, ela fazia referência à aliança que Deus havia feito com o povo de Israel e toda a sua descendência. Era uma marca que se carregava por toda a vida. Aquela marca ia ficar por toda a vida do homem. Ela não ia sumir. Então, isto era uma referência, era uma aliança onde o povo havia feito com o Senhor. Em Atos 15, diz o seguinte: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidastes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos. Aí Paulo ele rebate dizendo o seguinte: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E Paulo, ele estava dizendo que a salvação só acontece por meio da graça, que vem da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, neste debate ali, Paulo entrou em ação. E agora aqui é onde nós vamos ler, daqui para frente, aonde nós vamos entrar na mensagem. Gálatas capítulo 6, o versículo 15 diz o seguinte: é Paulo falando: não há de fato o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andam conforme esta ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o que realmente importa é sermos uma nova criatura. E a nova criatura, ela surge a partir do novo nascimento. E o novo nascimento é a regeneração operada pelo Espírito Santo, que aplica sobre a obra redentora na vida de todo pecador. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós dissemos sim a Deus, a partir do momento que nós damos passos em direção a Jesus Cristo, nós vemos a obra excelente do Senhor atuar na nossa vida, trabalhar na nossa vida. E sabe, aquilo que nós estamos vivendo não é produto do esforço humano, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então nós passamos a sermos transformados, nós passamos a viver uma nova vida. E essas marcas, sabe, as marcas da nossa vida, essas marcas podem ser coisas que nós deixamos para trás. As marcas que algumas pessoas carregam podem ser algumas coisas que elas deixou para trás. Pode ser vícios, pode ser prostituição, pode ser depressão, pode ser tantas e tantas outras coisas que ficou marcado na vida dela, mas ficaram para trás. Ou as marcas que nós carregamos
pode ser aquelas que nós vivemos a partir de um novo nascimento, a partir de que nós recebemos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, fomos regenerados pelo Espírito Santo e nós passamos a viver diferente. Eu tenho certeza que entre nós aqui, entre você aí na sua casa, você já viu, ou você já ouviu alguém dizer o seguinte: eu não acredito que fulano, eu não acredito que ciclano, eu não acredito que Bertano mudou de vida. Ele está completamente mudado. Nem parece ser ele mesmo, parece ser uma nova pessoa. Esse parece ser uma nova pessoa, meus irmãos, é a obra redentora do Espírito Santo sobre as nossas vidas. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, meus irmãos. Então, quando nós recebemos ao Senhor, quando você recebe o Senhor aí na sua casa, quando você convida o Espírito Santo a fazer parte da sua vida, nós somos transformados, nós somos regenerados, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas, aquelas marcas do passado, ficaram para trás. Agora nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, por mim e por cada um de você que está aqui nesta tarde, por cada um de você que está nos acompanhando aí na sua casa. E, meus irmãos, a marca de Cristo é a virtude mais importante na vida do cristão. A marca de Cristo é a virtude mais importante que cada um de nós podemos carregar sendo cristãos. Gálatas 5,17, onde nós lemos, diz o seguinte: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. E seguir a Jesus Cristo, meus irmãos, ela deixa a marca na nossa vida, marcas visíveis e marcas invisíveis. Nós damos glórias a Deus. Nós estamos no 3º culto hoje. As portas do templo estão abertas na nossa cidade. No nosso país, muitos estados, muitas cidades permitem nós termos culto. Nós estamos com 30% da capacidade. Então, há o distanciamento, a higienização das cadeiras, a limpeza da mão com álcool em gel. Então, meus irmãos, graças a Deus que aqui ninguém precisa vir à igreja sofrendo tortura. Em nosso país, nós somos um país livre. Em nossa cidade, nós temos a liberdade de cultuar. Nós vemos, eu já vi, você já viu também, nas praças, pessoas pregando o amor de Cristo, pessoas pregando as boas novas. E o apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele mudou radicalmente o curso da sua vida. Ele era um homem que dedicava a perseguir os cristãos. E a partir do seu novo nascimento, ele passou a ser perseguido. Paulo, ele foi preso algumas vezes. Paulo, ele foi açoitado inúmeras vezes. Paulo, ele foi apedrejado. Então Paulo, ele carregava literalmente as marcas de Cristo no seu corpo, na sua vida. Paulo levava consigo as marcas de servir a Jesus, sabe? E ele ganhou essas marcas por pregar o caminho, a verdade e a vida. Ele ganhou essas marcas por pregar a Cristo, o Senhor, como o único e suficiente Salvador, como o único meio de a humanidade ser salva. Há um pastor, ele se chama Richard Wurmbrand, sabe? Richard Wurmbrand. Hoje ele já é falecido. Ele escreveu um livro narrando a sua estadia na prisão por 14 anos na Romênia, país que é comunista, né, a antiga Romênia. E ele foi preso por ser cristão. Ele foi preso por pregar a palavra de Deus. E ali na cadeia, ele era cada vez mais castigado, porque ele pregava o evangelho para aquelas pessoas que o castigavam. Então, meus irmãos, veja que situação deste pastor. Ele estava preso por ser cristão. E na cadeia, na cela, no presídio, ele era cada vez mais castigado
por pregar a Cristo aqueles que o açoitavam, aos seus algozes. E em seu livro, sabe, ele narra várias histórias, há várias pessoas que ficaram presas ali com ele por ser cristão, por levar a palavra de Deus. Então muitas pessoas, nesses 14 anos que ele passou na prisão, ele foi torturado, ele viu pessoas sendo torturadas por pregarem a Jesus Cristo. Então, assim como o pastor Richard, assim como o apóstolo Paulo, assim como muitos outros que levam literalmente no corpo a marca de seguir a Jesus Cristo. E como eu falei, as marcas elas podem ser visíveis ou invisíveis. E servir ao Senhor, servir a Cristo Jesus, deixam marcas no nosso coração, deixa marcas na nossa vida. E diante de tudo isso que Paulo viveu, que o pastor Richard viveu, sabe, meus irmãos, nós temos que dar graças ao Senhor por esta liberdade que nós temos em estar cultuando. Daqui a pouco vai ser o 4º culto hoje. Então, meus irmãos, as marcas que nós carregamos, ou as marcas que eu carrego, que você carrega, não são no corpo, elas são no nosso coração. Então, mais uma vez, graças a Deus, porque nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor. Graças a Deus nós temos a liberdade de nos reunirmos como igreja para fazer um culto racional a Deus, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, adorar o seu nome. E este é o motivo de nós estarmos aqui nesta tarde. Este é o motivo de você estar nos acompanhando aí da sua casa, cultuarmos ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Nós vivemos um novo nascimento, nós passamos a ser uma nova pessoa, não pelos nossos méritos, mas pelo poder regenerador do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, nós carregamos algumas marcas, e a primeira marca, após o novo nascimento que nós carregamos, a primeira marca é o amor. Sabe, em João 13:35 diz o seguinte: através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, meus irmãos, o amor, ele é uma marca que todos nós, a partir de um novo nascimento, nós carregamos na nossa vida. Se nós verdadeiramente desejamos ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, se nós verdadeiramente desejamos sermos cristãos verdadeiros, nós precisamos carregar esta marca na nossa vida. Porque, meus irmãos, amar aqueles que são adoráveis, amar aqueles que nos dão carinho, amar aqueles que nos dão presente, é fácil. O pastor que eu falei aqui, que eu mencionei, o pastor Richard, ele amava aquelas pessoas que o castigavam. E ele amava pregando o evangelho a eles. Este livro é Aprisionados por Cristo. Esse livro ele tem na internet, em PDF, é aberto, você pode ler. É um livro que transforma a nossa vida, porque nós vemos a liberdade que nós temos. Então, meus irmãos, voltando aqui, a primeira marca na vida de qualquer pessoa que foi regenerada pelo Senhor é o amor. Em Mateus 5:44, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 5, versículo 44, diz o seguinte. É sobre o amor. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Então, meus irmãos, o Senhor nos amou de tal forma, de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, como cristãos, nós precisamos carregar esta marca, a marca do amor, sobre a nossa vida. E o amor, meus irmãos, ele tem que ser passado para outras pessoas. Como nós lemos aqui, como eu disse, amar aquele que nos ama é fácil. Nós precisamos amar aquelas pessoas que são difíceis. Nós precisamos amar aquelas pessoas que nos dão trabalho. Nós precisamos amar aquelas pessoas que muitas das vezes nos deixam com a pulga atrás da orelha. Nós precisamos amar. Amar é a marca de todo cristão. Meus irmãos, a segunda marca é a marca da aprovação. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Irmãos, ser cristão não é fácil. Ser cristão não é viver num mar de rosas. Ser cristão, para o homem, não é tudo azul, e para a mulher não é tudo rosa. Ser cristão, há batalhas, há lutas, há dificuldades. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos tirar da presença do Senhor. Ele quer nos tirar do caminho de Deus. Então, meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós passamos por provações. E todos os homens e mulheres chamados por Deus são provados e sofrem dificuldades por amor a Cristo. O inimigo, ele se levanta tentando impedir que façamos a vontade do Pai, mas nós venceremos as provações, nós venceremos as dificuldades, nós venceremos os obstáculos, sabe? Nós venceremos as rochas que se aparecem sobre a nossa frente. Por quê? Porque nós estamos focados, nós estamos ligados em Cristo, nós estamos com o Senhor. E quando Deus age sobre a nossa vida, nós somos fortalecidos para passarmos por todas as dificuldades. Nós somos fortalecidos a vencermos as batalhas. Nós somos fortalecidos a continuarmos no caminho do Senhor. Então, meus irmãos, a segunda marca de um cristão é a provação. É ser forte, é ser resistente, é continuar, é perseverar, é olhar somente para Cristo. Meus irmãos, há coisas na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de vocês que estão aqui na igreja, que nos chateiam e tentam tirar o nosso foco de Jesus. Tenta fazer com que nós possamos olhar para a esquerda, olhar para a direita, sabe? E quer fazer com que nós não olhamos para o alvo. Então nós precisamos persistir. Sempre que a provação vier, sempre que a dificuldade vier, sempre que as batalhas vierem, as lutas vierem, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos olhar para o Jesus Cristo, para o Espírito Santo, para Deus, porque dele emana toda a força para nós continuarmos no seu caminho. A terceira marca, meus irmãos, do cristão é o perdão. Mateus 6, versículo 14, diz o seguinte: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, quando nós perdoamos alguém por alguma coisa que tenha nos causado tristeza, alguma coisa que tenha nos causado aborrecimento, quando nós perdoamos, nós tiramos dos nossos ombros um enorme peso e passamos a sentir um grande alívio na nossa vida. E perdoar é um mandamento do Senhor. O Senhor disse: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, a marca de todo cristão, a marca daquela pessoa, eu repito em falar, que foi regenerada pelo Espírito Santo, ela precisa ter em seu coração o perdão. Ela precisa praticar o perdão. Ela precisa perdoar. E perdoar, meus irmãos, não é um sentimento. Hoje eu estou com vontade de perdoar. Hoje eu amanheci com uma vontade de perdoar aquele irmão que falou alguma coisa e ofendeu meu coração.
Aí eu amanheço outro dia e falo: hoje eu não vou perdoar. Hoje eu não quero perdoar aquele irmão. Ele também, eu tenho razão, ele está errado. Irmãos, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido deixar para trás aquilo que aconteceu. Eu decido deixar no ar, perder no ar. Eu decido deixar para trás, porque eu preciso perdoar. Que o Senhor, Ele perdoou os meus pecados, Ele perdoa os meus pecados, e eu preciso perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me aborreceu. Então, este é uma marca do cristão. E uma quarta marca, meus irmãos, é a obediência, que está lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, o versículo 1, diz o seguinte: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, e os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres. Então, meus irmãos, aquele que se submete à palavra do Senhor, ele recebe bênçãos sobre a sua vida, e prosperará em todas as áreas da sua vida. Sabe, Deus, Ele tem prosperidade para mim e para você na área financeira. Deus tem prosperidade para mim e para você na área familiar, na área conjugal, no trabalho. Deus tem prosperidade para nós a partir do momento que nós somos obedientes à sua palavra. A partir do momento que nós somos obedientes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a quarta marca que eu destaquei, são muitas marcas, mas a quarta marca é a obediência. E eu vou convidar os irmãos a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor. Se porventura na sua vida está faltando alguma dessas marcas, se na sua vida essas marcas elas estão incompletas, se você não está vivendo um amor incondicional, um amor que Cristo deu sobre a nossa vida, a partir do momento que Ele nos resgatou. Se você está sem forças para persistir na palavra e no caminho do Senhor, se você está sem força para perdoar o seu irmão, perdoar aquela pessoa que te ofendeu, se você está sem força para viver a obediência nos caminhos do Senhor, eu quero orar com você. Eu quero que você ore juntamente comigo, você que está aqui no templo, você que está na sua casa. Em Ezequiel 36 diz o seguinte: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, meus irmãos, o que nos salva não são os usos e costumes da igreja, mas o que nos salva é a pessoa salvadora de Jesus Cristo. E a partir daquele momento que nós somos marcados por Cristo, a partir daquele momento que nós vivemos uma nova vida, somos regenerados pelo Espírito Santo, essas marcas, elas devem fazer parte da nossa vida. Essas marcas, elas têm que fazer parte da nossa vida. E peça ao Senhor nesta tarde que Ele venha encher o seu coração de amor. Peça ao Senhor nesta tarde que Ele venha encher o seu coração de coragem para continuar nos caminhos do Senhor, para que você tenha força, para que você tenha opinião, para que você tenha a decisão de perdoar aquele que te magoou e viver debaixo da obediência do Senhor. Vamos orar? Você pode orar comigo? A igreja, eu gostaria que vocês colocassem a mão no coração e peça ao Senhor para trazer uma restauração por completo na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso.
O Senhor tem feito tanto, meu Pai amado, na minha vida, meu Pai. E eu sei que o Senhor tem feito tanto na vida de muitos irmãos, ó Pai amado, no qual, Senhor, eu tenho ali o contato, no qual fazem parte, meu Pai, do nosso círculo de amizade, meu Pai amado. Eu vejo, Senhor, as Tuas mãos santas e poderosas trabalhando e operando sobre a vida de muitos, meu Pai. Mas, Senhor, há pessoas, meu Pai, aqui, Senhor, neste templo, meu Pai amado. Há pessoas, Senhor, que estão nos acompanhando, Senhor, do seu lar, meu Pai amado. Que, Senhor, estão vivendo uma vida incompleta, meu Pai amado. Onde, Senhor, o seu coração, meu Pai amado, está cheio de raízes de amarguras, meu Pai amado, por não perdoar aquela pessoa que ofendeu, meu Pai. Por achar, meu Pai amado, que ela tenha razão ou que não tenha razão, meu Pai. Qual seja lá qual for o motivo, meu Pai. Mas, Senhor, o seu coração, meu Pai, está endurecido, meu Pai. O seu coração, meu Pai, como nós lemos, meu Pai, está como um coração de pedra. Por isso, Espírito Santo do Senhor, eu venho te pedir que nesta tarde, meu Pai, juntamente com este irmão, meu Pai, e esta irmã que está pedindo forças, meu Pai, através da oração nossa, meu Pai, através da oração da igreja, meu Pai amado, que venha ter um coração transformado, meu Pai, que venha ter um coração, meu Pai, disposto, Senhor, a perdoar, meu Pai, que venha ter um coração, meu Pai, disposto, meu Pai, a viver em obediência ao Senhor, a viver em obediência à sua palavra, meu Pai amado. Que venha ter um coração, meu Pai, que se alegra, meu Pai, em estar e andar, meu Pai, em permanecer no seu caminho, meu Pai amado. Venha, Senhor, encher, meu Pai amado. Venha, Senhor, encher de amor, meu Pai amado. Venha, Senhor, trazer, meu Pai, paz, meu Deus, amor, meu Deus amado. E que o amor, Senhor, o amor que resplandece sobre a nossa vida, meu Pai, o amor que nos enche, meu Pai, o amor, Senhor, que nos transforma, meu Pai amado, venha transformar cada coração nesta tarde, meu Pai, que está falando, Espírito Santo do Senhor, venha fazer morada na minha vida, Espírito Santo do Senhor, venha transformar o meu coração, Espírito Santo do Senhor, eu quero ser um cristão completamente regenerado, e eu sei que não são pelas minhas forças, eu sei que não são pelos meus méritos, mas é pelo amor incondicional do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é pelo amor incondicional daquele que nos amou, daquele que tem um plano, daquele que tem um propósito, daquele que tem um objetivo na vida de cada um de nós, meu Pai. Por isso, Senhor, nesta tarde, meu Pai, venha nos enchermos da sua presença, meu Pai, venha nos enchermos da sua paz, venha nos enchermos, meu Pai amado, do seu amor, meu Pai, que o nosso coração se alegre, meu Pai, que o nosso coração, meu Pai, seja cheio, Senhor, cheio da sua presença, meu Pai. Oh, Senhor, que nós possamos viver, meu Pai, todas as suas promessas, tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, tem para a nossa vida, meu Pai, que as bênçãos que o Senhor tem para nós, meu Pai, possa chegar até nós, meu Pai, que nós não sejamos, meu Pai amado, um empecilho, meu Pai, que nós não sejamos, meu Pai amado, Senhor, algo que, Senhor, não permite, meu Pai, que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Venha nos esvaziar de nós mesmos, meu Pai amado, e venha nos encher da sua presença, meu Pai amado, a sua essência, meu Pai amado. Senhor, o que, Senhor, nós queremos nesta tarde, meu Pai, fluir, meu Pai, do seu amor, Senhor, fluir, Senhor, do teu perdão, meu Pai, fluir, Senhor, da sua presença, meu Pai amado. Espírito Santo do Senhor, venha, meu Pai, venha nesta tarde, meu Pai, venha nesta tarde, meu Pai, sobre aqueles corações, meu Pai, que estão, Senhor, ociosos e ansiosos, meu Pai, para terem uma nova vida, meu Pai, para terem uma vida completamente restaurada, meu Pai amado. Que, Senhor, não falte, meu Pai, marcas, que não falte pontos, meu Pai, que seja completamente, meu Pai, completamente, Senhor, completamente restaurado, meu Pai, pela sua presença, pelo seu amor. Ah, Senhor, venha, meu Pai, venha, Senhor, esses corações, meu Pai, que estão chorando agora, meu Pai, nesta tarde, meu Pai, clamando pela sua presença, meu Pai, e pedindo, meu Pai, que o Senhor venha fazer a diferença, que agora seja um momento, meu Pai, que agora, Senhor, seja a hora, meu Pai, de transformação, de renovação, meu Pai, de restauração, meu Pai. Não permita, Senhor, não permita que ninguém permaneça da mesma forma, meu Pai. Não permita, ó Espírito Santo, que ninguém continue, Senhor, dando passos, meu Pai, retrocessos, meu Pai, mas que nós possamos, meu Pai, estar caminhando em
o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem nos amparado.